O momento em que Escorpião percebe que está pronto para crescer. Escorpião, existe algo dentro de você que está mudando, algo profundo, silencioso, inevitável. E você sabe que não pode mais ignorar isso. Porque durante muito tempo você carregou o peso de transformações que ninguém ao seu redor conseguia enxergar. Você atravessou noites inteiras com pensamentos que pareciam labirintos sem saída. Você olhou para dentro de si com uma honestidade que poucos teriam coragem de sustentar. E mesmo assim continuou de pé. Mesmo assim continuou caminhando. Mesmo quando o chão parecia se abrir debaixo dos seus passos. Existe um ciclo na natureza que poucos observam com a atenção que ele merece. As árvores mais antigas das florestas tropicais passam por períodos em que parecem morrer por dentro. Suas folhas caem, seus galhos ficam secos. E quem olha de fora jura que aquela árvore já não tem mais vida. Mas debaixo da casca, nas raízes que se estendem por metros e metros de terra escura, algo está acontecendo. Uma reorganização silenciosa. Um acúmulo de energia que só se revela quando a primavera chega e aquela mesma árvore explode em verde como se nunca tivesse conhecido o inverno. Escorpião, você é essa árvore. Você sempre foi. E o momento em que você percebe que está pronto para crescer não vem com fanfarra, não vem com aplausos, vem com aquele silêncio profundo que só quem já renasceu das próprias cinzas consegue reconhecer. Momento 1. Existe uma diferença enorme entre saber que você precisa mudar e sentir no corpo inteiro que a mudança já começou. E é exatamente nesse ponto que você se encontra agora. Escorpião, porque o crescimento verdadeiro não pede licença, ele não espera o momento perfeito, ele não aguarda que todas as peças estejam no lugar, ele simplesmente começa. Como a primeira gota de chuva que cai sobre um solo que estava rachado há meses, você pode não ter percebido conscientemente, mas algo dentro de você já se moveu. Já tomou uma decisão antes mesmo que sua mente tivesse tempo de processar. E isso é o que separa Escorpião de todos os outros, essa capacidade de transformação que nasce nas camadas mais profundas do ser, onde nenhum olhar externo consegue alcançar, onde nenhuma opinião alheia tem poder. Pense nas águias que vivem nas montanhas mais altas do mundo. Quando chegam a uma certa idade, elas enfrentam uma escolha brutal, ou morrem lentamente com suas penas desgastadas, seu bico curvado demais para caçar, ou passam por um processo doloroso de renovação onde arrancam as próprias penas, batem o bico contra a rocha até que ele se quebre e um novo nasça. Esse processo dura semanas. Às vezes meses. E durante todo esse tempo a águia fica vulnerável, exposta, aparentemente fraca, mas quando emerge do outro lado, ela tem mais 30 anos de voo pela frente, 30 anos de céus abertos e horizontes infinitos. Escorpião, você está nesse processo agora, e a dor que você sentiu não foi destruição, foi preparação. Momento 2. O mundo ao seu redor pode não entender o que está acontecendo com você. As pessoas podem olhar e pensar que você está quieto demais, distante demais, talvez até perdido. Mas a verdade que só você conhece é que nunca esteve tão presente, nunca esteve tão consciente de cada movimento interno, de cada emoção que passa como uma onda que vem do fundo do oceano. Escorpião, o seu silêncio nunca foi vazio. O seu silêncio sempre foi o som mais poderoso que existe. O som de alguém que está reunindo forças, que está recolhendo cada fragmento de si mesmo para construir algo que o mundo ainda não viu. Nas florestas antigas da Escandinávia existe um fenômeno que os biólogos chamam de rede de micélio. É uma teia invisível de fungos que conecta todas as árvores pelo subsolo. E através dessa rede as árvores mais velhas alimentam as mais jovens, compartilham nutrientes, enviam sinais de alerta quando há perigo. Tudo isso acontece debaixo da terra, onde ninguém vê, onde ninguém imagina que exista tanta vida, tanta inteligência, tanta generosidade silenciosa. Você funciona assim. Escorpião, suas conexões mais importantes são invisíveis, suas transformações mais poderosas acontecem no silêncio, e o crescimento que está nascendo dentro de você agora vai alimentar não apenas a sua vida, mas a vida de todos aqueles que tiverem a sorte de estar ao seu redor quando você finalmente revelar quem está se tornando. Isso não é promessa, é certeza. Momento 3. Crescer exige coragem, mas o tipo de coragem que Escorpião possui não é aquela que aparece nos filmes, não é aquela que grita e faz barulho, é aquela coragem silenciosa de olhar para as próprias sombras sem desviar o olhar, de reconhecer cada erro sem se destruir por causa deles, de aceitar que o passado existiu sem permitir que ele defina o futuro. E isso, Escorpião, isso é raro, isso é precioso, isso é o que faz de você alguém que não apenas sobrevive às tempestades, mas que aprende a dançar na chuva enquanto os outros correm para se esconder. Existe nos desertos mais áridos do planeta uma planta chamada rosa de Jericó. Ela pode passar anos completamente seca, encolhida sobre si mesma como uma bola de galhos mortos. Qualquer pessoa que a encontrasse juraria que não há vida ali, mas basta uma única chuva, uma única gota de umidade, e em questão de horas ela se abre completamente, verde.
vibrante, exuberante, como se nunca tivesse conhecido a seca, como se a aridez nunca tivesse tocado suas folhas. Essa planta não morre durante a seca. Escorpião, ela espera, ela se preserva, ela guarda sua energia vital para o momento exato em que as condições permitem que ela floresça. E esse momento para você é agora. Você esperou o tempo suficiente. Você se preservou bastante. Agora é hora de se abrir para o que está chegando. Momento 4. Há algo que acontece com o escorpião quando a decisão de crescer é tomada de verdade, não de forma superficial, não como mais uma promessa de ano novo que se dissolve em fevereiro, mas aquela decisão que vem do centro do peito, que faz o corpo inteiro vibrar numa frequência diferente. Quando isso acontece, o universo ao redor começa a se reorganizar de maneiras que parecem impossíveis. Portas que estavam trancadas há anos começam a se abrir. Pessoas que precisavam aparecer na sua vida simplesmente surgem. Oportunidades que pareciam destinadas a outros de repente se apresentam diante de você, e nada disso é coincidência. Tudo isso é consequência direta da energia que você está emitindo, da frequência em que você está vibrando agora. Nas profundezas do Oceano Pacífico existem fontes hidrotermais que expelem água a temperaturas que ultrapassam 300 graus, e ao redor dessas fontes, em condições que pareceriam impossíveis para qualquer forma de vida, existem ecossistemas inteiros que prosperam, criaturas que não dependem da luz do sol, que criaram suas próprias formas de energia, seus próprios ciclos de vida, completamente independentes de tudo aquilo que o mundo lá em cima considera necessário para existir. Escorpião, você é como essas criaturas. Você não precisa das condições que os outros consideram ideais. Você não precisa de luz fácil, de caminhos claros, de mapas prontos. Você cria a sua própria luz, o seu próprio caminho. E é exatamente isso que torna o seu crescimento tão extraordinário. Momento 5. A verdade que muitos não querem ouvir é que crescer dói. E Escorpião sabe disso melhor do que qualquer outro signo. Porque você não faz nada pela metade. Quando você decide se transformar, você mergulha de cabeça nas águas mais profundas, sem salva-vidas, sem rede de segurança, sem garantias de que vai encontrar o fundo. E é justamente essa disposição para o mergulho total que faz da sua transformação algo genuíno, algo que não pode ser imitado, algo que carrega a marca inconfundível de quem realmente viveu o processo em vez de apenas falar sobre ele. Na Sibéria existe um lago chamado Baikal. É o lago mais profundo do mundo, com mais de 1.600 metros de profundidade. E nas suas águas escuras e geladas existe uma transparência que desafia a lógica. Em certas épocas do ano é possível enxergar até 40 metros de profundidade, porque a própria profundidade criou um sistema de filtragem tão perfeito que a clareza se tornou inevitável. Escorpião, a sua profundidade emocional funciona da mesma forma. Quanto mais fundo você vai, mais claro tudo se torna, não menos, mais. E essa clareza que você está encontrando agora, essa visão nítida de quem você é e de quem pode se tornar, ela é o resultado direto de cada mergulho que você já fez, de cada momento em que escolheu enfrentar a escuridão em vez de fugir dela. Momento 6. O crescimento de Escorpião nunca é linear. Ele acontece em espirais, em ciclos que parecem repetir-se mas que na verdade estão sempre avançando, como aquelas escadarias em caracol dos faróis antigos, onde cada volta parece levar ao mesmo ponto, mas na verdade está sempre subindo, sempre se aproximando da luz que brilha no topo. E talvez você tenha se sentido frustrado por parecer estar passando pelas mesmas lições de novo. Talvez tenha pensado que estava andando em círculos. Mas a verdade é que cada vez que você revisita um tema, cada vez que uma dor antiga volta a bater na sua porta, você a enfrenta de um lugar diferente, de um lugar mais alto, mais sábio, mais preparado. Nos recifes de coral da Grande Barreira da Austrália, os corais mais antigos crescem apenas alguns milímetros por ano, tão devagar que parece que nada está acontecendo, mas ao longo de décadas, esses milímetros se transformam em estruturas tão imensas e tão complexas que podem ser vistas do espaço. São cidades inteiras construídas paciência por paciência, camada por camada, sem pressa, sem exibição, sem necessidade de validação externa, apenas crescimento constante. Inabalável. Escorpião. Cada dia que você vive com intenção, cada decisão que você toma com consciência, cada emoção que você processa com honestidade, é 1 milímetro a mais na sua estrutura. E quando olhar para trás daqui a alguns anos, vai se espantar com a magnitude daquilo que construiu em silêncio. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Momento 7.
Existe um momento na jornada de Escorpião que marca um antes e um depois. É o momento em que você para de lutar contra si mesmo. O momento em que a guerra interna finalmente encontra uma trégua. Não porque os conflitos desapareceram, mas porque você aprendeu que pode conviver com suas contradições sem ser destruído por elas, que pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, intenso e sereno no mesmo respiro, determinado e flexível na mesma decisão. Esse é o ponto onde o verdadeiro poder de Escorpião se revela, não como dominação, não como controle, mas como integração, como plenitude. Nas montanhas do Japão existe uma prática chamada kintsugi. Quando uma peça de cerâmica se quebra, em vez de descartá-la ou tentar esconder as rachaduras, os artesãos preenchem cada fissura com ouro, transformando o objeto quebrado em algo mais valioso do que o original, mais bonito, mais único. Cada rachadura se torna uma linha dourada que conta uma história, que celebra a sobrevivência em vez de lamentar a quebra. Escorpião, suas cicatrizes são linhas de ouro. Cada uma delas aumentou o seu valor. Cada uma delas tornou você mais raro, mais precioso, mais impossível de ser replicado. E o crescimento que está acontecendo agora é o momento em que você finalmente começa a ver essas linhas douradas com orgulho em vez de vergonha. Momento 8. A intensidade de Escorpião sempre foi mal compreendida pelo mundo. As pessoas confundem profundidade com peso, confundem paixão com obsessão, confundem determinação com teimosia. Mas o que elas não conseguem ver é que essa mesma intensidade que às vezes parece demais é exatamente o combustível que permite que você faça o que os outros consideram impossível. É essa chama que nunca se apaga que ilumina os caminhos mais escuros, que aquece os momentos mais frios, que mantém a esperança viva quando todo o resto parece ter desistido. Nos vulcões submarinos do Oceano Atlântico, o magma que sobe das profundezas da Terra carrega consigo minerais raros que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Esses minerais se cristalizam ao entrar em contato com a água gelada do fundo do mar, criando formações de beleza surreal. Colunas negras que parecem torres de uma catedral subaquática, expelindo fumaça escura e calor intenso, e ao redor delas, vida, vida abundante, vida impossível, vida que só existe porque aquele calor extremo decidiu subir das profundezas. Escorpião, a sua intensidade é esse magma, ela vem das suas profundezas, ela carrega consigo riquezas que não existem em mais ninguém, e quando ela se manifesta no mundo, cria beleza onde parecia haver apenas escuridão, cria vida onde parecia haver apenas vazio. Nunca peça desculpas pela sua intensidade, ela é o seu maior presente. Momento 9. Quando o Escorpião decide crescer de verdade, existe uma fase que é talvez a mais desafiadora de todas, é a fase do desapego. Não o desapego das coisas materiais, isso para você nunca foi tão difícil, mas o desapego das versões antigas de si mesmo, das identidades que você construiu para sobreviver, das máscaras que usou para proteger o que havia de mais delicado dentro de você, porque crescer significa aceitar que quem você foi até aqui cumpriu o seu papel. E agora precisa dar espaço para quem você está se tornando, e isso pode parecer uma traição, pode parecer que você está abandonando a si mesmo, mas na verdade é o ato mais fiel que existe. Porque é fiel ao seu futuro em vez de ao seu passado. Nas florestas boreais do Canadá, as serpentes passam por um processo que os cientistas chamam de ecdise, a troca de pele. Durante esse processo, a serpente fica temporariamente cega. Sua visão se turva completamente enquanto a pele antiga se separa da nova. E ela precisa encontrar um lugar seguro e esperar, vulnerável, sem enxergar, confiando apenas no processo. E quando a pele antiga finalmente cai por completo, a visão retorna mais nítida do que antes. As cores são mais vibrantes, os padrões mais definidos, tudo fica mais claro. Escorpião, se o mundo parece embaçado agora, se as coisas não estão fazendo total sentido, é porque você está no meio da sua ecdise, a sua pele antiga está caindo, e a clareza que vai emergir do outro lado será diferente de tudo que você já experimentou. Momento 10. O que torna o crescimento de Escorpião tão diferente dos outros é que você não cresce para impressionar ninguém, você não busca evolução para postar nas redes sociais, para receber elogios, para provar que é melhor do que os outros. Você cresce porque não consegue viver de outra forma, porque existe algo dentro de você que exige autenticidade, que exige verdade, que exige que cada dia vivido tenha significado, e essa exigência interna é mais poderosa do que qualquer pressão externa, mais forte do que qualquer expectativa alheia, mais determinante do que qualquer circunstância, porque ela vem daquele lugar dentro de você que ninguém consegue tocar, daquele centro inabalável que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está em caos. Na natureza, os diamantes se formam a profundidades que ultrapassam 150 quilômetros abaixo da superfície da Terra, sob pressões tão extremas que átomos de carbono comum se reorganizam em estruturas cristalinas de dureza incomparável.
O processo leva bilhões de anos, e durante todo esse tempo ninguém sabe que aquele diamante está se formando, ninguém aplaude, ninguém reconhece. Ele simplesmente acontece, nas profundezas, no silêncio, na escuridão mais absoluta. E quando finalmente chega à superfície, sua beleza e sua força falam por si mesmas. Escorpião, você é um diamante em formação. Cada pressão que você suportou reorganizou a sua estrutura interna, e o resultado vai falar por si mesmo quando chegar a hora. E essa hora está mais perto do que você imagina. Momento 11. Há uma verdade que Escorpião precisa ouvir neste exato momento. Você não precisa ser perfeito para estar pronto. A perfeição é uma ilusão criada pelo medo para impedir que pessoas poderosas como você se movam, para mantê-las paralisadas num ciclo infinito de preparação que nunca termina, de análise que nunca conclui, de planejamento que nunca se transforma em ação. O crescimento real acontece com as mãos sujas, com o coração aberto, com a aceitação radical de que os erros fazem parte do caminho tanto quanto os acertos, e que às vezes são os erros que ensinam as lições mais valiosas, aquelas que nenhum livro poderia transmitir, aquelas que nenhum conselho alheio poderia substituir. Nos pântanos da Louisiana existe uma árvore chamada cipreste calvo. Ela cresce em águas estagnadas, em terrenos alagados que pareceriam hostis a qualquer forma de vida. Suas raízes se elevam acima da água em formações que parecem joelhos dobrados, como se a própria árvore estivesse ajoelhada na lama. E é exatamente dessa lama, dessa água parada, desse terreno que ninguém escolheria, que nasce uma das árvores mais resistentes e mais longevas da América do Norte, capaz de viver mais de 1000 anos, capaz de suportar furacões, inundações, secas, tudo, porque aprendeu a prosperar exatamente onde foi plantada. Escorpião, pare de esperar o terreno perfeito, pare de esperar as condições ideais, cresça onde você está, floresça na lama se for preciso, porque é exatamente isso que vai tornar o seu crescimento indestruível. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Momento 12. Escorpião, quando você olha para trás e vê tudo o que já enfrentou, todas as traições que transformou em sabedoria, todas as perdas que transformou em liberdade, todas as dores que transformou em profundidade, você deveria sentir um orgulho imenso, não um orgulho arrogante, mas aquele orgulho silencioso e digno de quem sabe que sobreviveu a coisas que teriam destruído muitos outros. De quem sabe que cada cicatriz é um diploma que nenhuma universidade do mundo pode conceder. Porque a escola da vida de Escorpião não tem formatura, não tem férias, não tem intervalos. Mas também não tem limites para o que pode ensinar. Nas costas da Islândia existem falésias onde vivem os papagaios do mar. Esses pássaros pequenos e aparentemente frágeis enfrentam ventos que ultrapassam 100 km por hora para alimentar seus filhotes. Eles mergulham em águas geladas a profundidades impressionantes, nadam debaixo d'água como se fossem peixes, voam contra tempestades como se fossem feitos de aço. E tudo isso com um corpo que parece inadequado para qualquer uma dessas tarefas. Mas eles não sabem que parecem inadequados, eles simplesmente fazem, simplesmente enfrentam. Simplesmente vivem com uma determinação que envergonharia criaturas 10 vezes maiores. Escorpião, você pode ter se sentido inadequado em algum momento da sua vida, pode ter olhado para si mesmo e pensado que não tinha o que era necessário, mas a verdade é que você sempre teve, sempre fez, sempre enfrentou. E o mundo deveria agradecer por existirem pessoas como você que se recusam a desistir. Momento 13. O crescimento real de Escorpião se manifesta de formas que surpreendem até você mesmo. De repente você percebe que aquela situação que antes teria provocado uma tempestade emocional agora apenas provoca um sorriso de compreensão. Que aquela pessoa que antes tinha o poder de tirar a sua paz agora simplesmente passa por você como uma brisa que nem chega a bagunçar os seus cabelos. Que aquele medo que antes parecia um monstro gigantesco agora parece apenas uma sombra que encolhe à medida que você caminha na direção da luz. E esses sinais sutis são a prova mais concreta de que o seu crescimento é real. De que não é apenas uma ideia bonita na sua cabeça, mas uma transformação que se instalou nas suas células, nos seus ossos, no ritmo da sua respiração. Nos jardins mais antigos de Kyoto existem árvores de bonsai que foram cultivadas por gerações, algumas têm mais de 500 anos, e apesar do seu tamanho diminuto, cada uma delas carrega a mesma dignidade, a mesma força vital, a mesma majestade de uma árvore que cresce livremente na floresta. Porque o valor de uma árvore não está no seu tamanho, está na profundidade das suas raízes, na resistência do seu tronco, na beleza com que enfrenta cada estação.
Escorpião, não importa se o seu crescimento parece pequeno aos olhos dos outros, não importa se ninguém percebeu ainda, o que importa é que suas raízes estão mais profundas, seu tronco está mais resistente, e cada nova estação da sua vida encontra uma versão sua mais preparada para florescer. Momento 14. Existe algo que Escorpião precisa parar de fazer para que o crescimento continue, e isso é carregar o peso de quem não quer ser carregado. Porque o seu coração imenso e a sua lealdade feroz às vezes te levam a assumir batalhas que não são suas, a tentar salvar pessoas que não querem ser salvas, a dar tudo de si para quem nunca pediu nada. E cada vez que você faz isso, cada vez que coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias, você está desviando a energia que deveria estar sendo usada para o seu crescimento, para a sua evolução, para a construção da vida que você merece. Nos oceanos do mundo inteiro existe uma criatura chamada Nautilus. Esse molusco vive dentro de uma concha espiralada com múltiplas câmaras. E à medida que cresce, ele constrói uma nova câmara maior, move-se para ela, e sela a câmara anterior para sempre. Ele não volta. Ele não tenta reocupar espaços que já não servem. Ele simplesmente avança para o próximo espaço, maior, mais adequado, mais alinhado com quem ele se tornou. Escorpião, algumas câmaras da sua vida já cumpriram o seu propósito. Algumas relações, alguns hábitos, alguns padrões de pensamento, já não servem mais para quem você está se tornando. Selá-las não é abandonar o passado, é honrar o futuro. É confiar que a próxima câmara já está pronta para receber a versão maior de você que está nascendo agora. Momento 15. O mundo precisa do seu crescimento. Escorpião, não apenas você, o mundo precisa. Porque quando alguém com a sua profundidade decide evoluir, as ondas dessa evolução se espalham muito além do que os olhos podem ver, tocam pessoas que você nunca encontrou pessoalmente, inspiram mudanças em lugares que você nem sabe que existem, porque a energia da transformação genuína é contagiosa. Ela não pode ser contida dentro de um único corpo, de uma única vida. Ela transborda, ela se multiplica, ela cria um efeito dominó que atravessa gerações. Nas florestas da costa noroeste americana existem as sequoias gigantes, as maiores árvores do planeta, com troncos que ultrapassam 10 metros de diâmetro e alturas que desafiam a compreensão. Mas o que poucos sabem é que as sequoias não crescem sozinhas. Suas raízes se entrelaçam com as raízes das sequoias vizinhas, formando uma rede subterrânea de apoio mútuo durante as tempestades. Quando ventos de mais de 200 km por hora ameaçam derrubá-las, são essas raízes entrelaçadas que as mantêm de pé. Nenhuma sequoia sobrevive sozinha, mas juntas, elas são praticamente indestrutíveis. Escorpião, o seu crescimento vai entrelaçar suas raízes com as de outras pessoas que também estão crescendo, e juntos vocês vão criar uma rede de força que nenhuma tempestade poderá derrubar. Esse é o poder que está nascendo dentro de você agora, e ele é muito maior do que você sozinho. Momento 16. Este é o momento. Escorpião, não amanhã, não na próxima semana, não quando as circunstâncias melhorarem, agora. Porque se você esperou até aqui, se ouviu cada palavra, se sentiu cada verdade ressoar dentro do seu peito, é porque a decisão já foi tomada em algum lugar profundo dentro de você. O crescimento não é algo que você precisa iniciar. É algo que já começou e que agora precisa apenas da sua permissão consciente para se manifestar plenamente. Você passou tempo demais pedindo desculpas por ser quem é, tempo demais diminuindo a própria luz para não ofuscar os outros, tempo demais esperando uma permissão que nunca precisou pedir, porque o universo já deu essa permissão no momento em que criou você com essa intensidade, com essa profundidade, com essa capacidade de renascimento que é a marca registrada de Escorpião. Nos campos do interior do Brasil existe um fenômeno que acontece todos os anos após as queimadas naturais. O cerrado inteiro parece morto, negro, devastado, mas debaixo da terra, protegidas pelas raízes profundas que desenvolveram ao longo de milhares de anos de evolução, as plantas do cerrado estão vivas, e poucas semanas após o fogo, elas rebrotam com uma força que desafia toda a lógica, verdes mais intensos, flores mais vibrantes, frutos mais abundantes do que antes do fogo. Porque o cerrado aprendeu que o fogo não é o fim, é o recomeço. Escorpião, todo o fogo que você enfrentou, toda a queimada que atravessou, toda a destruição que testemunhou, foi o solo sendo preparado para a rebrota mais extraordinária da sua vida. E essa rebrota começa agora, neste exato momento, com esta exata respiração. O universo não comete erros. Escorpião, e não foi por acaso que você chegou até aqui, não foi por acaso que estas palavras encontraram os seus ouvidos neste momento preciso da sua jornada. Existe uma sincronicidade silenciosa operando na sua vida que está alinhando cada peça, cada pessoa, cada circunstância, para o maior salto de crescimento que você já experimentou. E tudo o que é pedido de você agora é coragem para dar o próximo passo, confiança para acreditar que o chão vai aparecer debaixo dos seus pés.
mesmo que você ainda não consiga vê-lo. E fé naquela voz interior que sempre soube exatamente quem você é e do que você é capaz. Essa voz que sussurra nas madrugadas silenciosas, que ecoa nos momentos de solidão, que grita nas horas de decisão. Essa voz é a sua verdade. Escorpião. E ela está dizendo agora com toda a clareza do mundo: você está pronto, você sempre esteve, e o melhor da sua história está apenas começando. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.